Oi, meus alecrins dourados! Vamos falar hoje sobre positividade tóxica, que tá precisando, né? Então, quem me deu a ideia de falar desse tema foi uma amiga nossa aqui e uma seguidora. E ela disse, nossa, você precisaria falar sobre isso. E eu achei super interessante, principalmente nessa época do ano, em que a gente passa a agradecer, né, por todas as coisas boas que a gente viveu e supervalorizá-las muitas vezes, né? Que é normal, é o processo desse fim de ano, né? Dessa estrutura social que a gente vive. E aí, eu acho que pra gente começar a falar de positividade tóxica, a gente tem que começar a identificar e entender o que é a positividade tóxica, né? Então, por que tóxica? Bom, obviamente a gente pode ter pensamentos positivos e negativos, mas dentro da psicologia a gente considera real, o realismo, o melhor tipo de pensamento, né? Então, quanto mais realista você for, melhor para você em termos psicológicos, né? A positividade tóxica, ela ignora o realismo e o negativismo, então ela se torna só positiva e por isso se torna tóxica, né? Porque nada é 100% alguma coisa, né? Então, quando a gente torna essa positividade sempre 100% maravilhosa, a gente está negligenciando outros fatores. E é sobre isso que a gente vai falar. E é muito importante. Então, eu decidi fazer um post explicando um pouco dos pilares que eu decidi colocar da positividade tóxica que eu conheço e vejo em prática, principalmente no consultório. Como eu sou psicóloga também, eu sigo algumas páginas, né, relacionadas à psicologia, à autoajuda, e vira e mexe, algum post me incomoda dentro desse contexto, então vai ser muito legal a gente falar disso. Bom, então quando a positividade é tóxica, né? Primeiro ponto é quando a gente não racionaliza as nossas emoções. Então, o que acontece? Nós temos emoções básicas como ser humano, né? Essas emoções são tristeza, raiva, afeto, medo e também tristeza, raiva, afeto, medo, alegria. Tá vendo, gente? Quem sabe faz ao vivo, né? Nem é ao vivo, mas eu não sei editar, então vocês vão ver esse delay. E aí o que acontece é que a gente tem essas emoções básicas, e essas emoções básicas, elas são nossas, de todos os seres humanos, né? Alguns teóricos colocam até nesse pacote a surpresa também, né? A sensação de surpresa. Tá lá no nosso pacotinho. E essas emoções, elas se tornam sentimentos de acordo com a nossa racionalização, então de acordo com o que a gente pensa. E é por isso que a gente racionaliza o que a gente sente, né? Importante dizer isso. Então, quando a gente deixa de racionalizar as nossas emoções, elas podem ser negativas demais ou positivas demais, né? Que aí vai vir a positividade tóxica. Então a gente finge ali que tá sempre tudo bem. Como que é esse processo? A gente pega uma emoção e finge que ela não acontece, que ela não existe, ou transforma ela em outra coisa. Então, por exemplo, se eu estou com uma emoção genuína de tristeza, eu posso pegar e dizer, ah, não, eu só estou com preguiça, por exemplo, né? E aí eu estou negligenciando essa emoção, transformando ela em um sentimento diferente do que ela originalmente é. Deixo de pensar sobre por que eu estava triste em relação àquilo. E destruo esse processo de racionalização, percebe? Então, quando a gente nega que as coisas vão mal, a gente fica fingindo que tá tudo bem e isso se torna tóxico para nós. Segundo pilar é a alienação que a gente tem de acordo com os nossos dogmas, né? Então, os dogmas, eles são as nossas crenças, aquelas crenças que não têm fundamento. Então, crenças religiosas, né, que não têm fundamento racional, né? Então, crenças religiosas, espiritualidade e tudo mais, né? Quando a gente se aliena nesses dogmas, a gente perde a nossa capacidade de questionar. Então, eu paro de questionar. Então, por exemplo, existe um dogma que eu vejo muito nas redes sociais, que é o da resignação, né? As coisas são assim porque elas são assim. E aí a gente para de questionar porque as coisas são assim. Não devia ser assim, né? A gente não pode questionar, não é estranho? Não parece estranho pra vocês quando vocês não podem questionar uma coisa?
Eu pergunto de verdade, do fundo do coração, porque eu sempre fui muito rebelde, sempre questionei todas as coisas, né? E aí esse prato, né? Vem esse prato pronto, assim, olha, come, não questiona. Acho meio perigoso. E aí o próximo pilar que a gente vai falar, que eu perdi a conta, falei 1, 2, 3, né? Terceiro pilar que eu vou falar, então, é sobre quando a gente entra em negação. A negação está muito presente atualmente na nossa sociedade. A gente está tendo aí a galera terraplanista, que nega que a Terra é redonda. A gente está tendo a galera que nega o aquecimento global. A gente está tendo a galera que nega que as pessoas amem pessoas do mesmo sexo biológico. A gente está tendo um monte de negação. A gente pega aquilo que existe, que é um fato, e a gente diz, não, isso aqui não existe não, porque eu acho que não deveria existir e, portanto, não existe. Ao invés de olharmos para isso e falar, nossa, peraí, tá tendo aquecimento global, o que eu posso fazer para melhorar? Para melhorar no coletivo, né? Ou a Terra é plana, por que eu tô retrocedendo dentro das alegações científicas, né? Ou quando eu falo que um tipo de amor não é um tipo de amor, não existe, o que eu tô considerando que é amor, né? E como é que eu tô considerando que eu sei todos os tipos de amor que existem? Então a gente precisa entender que admitir que a gente não tá indo bem socialmente, admitir que as coisas não estão indo bem para nós quanto humanidade, a gente não tá indo bem. A gente tá indo mal. A gente tá indo mal. Admitir que tá indo mal é o primeiro passo do processo de mudança. E, de novo, eu vou convidar vocês a assistirem o primeiro vídeo desse GTV, que fala sobre o processo de mudança. E o primeiro passo é a pré-contemplação. É você olhar para as coisas e falar, não tá indo bem. Se a gente não fizer isso, a gente não vai fazer e gerar e movimentar nenhuma mudança. E nós estamos a ponto de, por não mudarmos, termos sérios problemas relacionados à humanidade, né? Inclusive a degradação do nosso planeta e a nossa extinção em massa. O próximo pilar é quando a gente não respeita o nosso ciclo de frustração. Nós somos parte da natureza, portanto, nós somos cíclicos também. Então a gente não vai ficar só numa estação, a gente não vai ficar só no verão da felicidade. A gente vai ter variações, a gente vai ter primavera, a gente vai ter um outono ali, né? E a gente vai ter o inverno. E o inverno é importante, ele faz parte do processo. Você não tira o inverno do calendário, entendeu? Porque ele faz parte, porque no inverno tem um momento de recolhimento, tem um momento mais introspectivo, um momento de descanso. A sua tristeza é seu inverno. E aí você fica tentando que essa estação não exista. Gente, a estação existe, né? Mesmo a gente falando que não existe, não existe, não existe, ela tá aí. Então eu vejo muito nessas páginas mais good vibes, assim, pessoal falando assim, depois que você meditar tal forma, você nunca mais vai se sentir triste. Se isso for possível, eu fico me perguntando se é saudável. É saudável a gente nunca mais se sentir triste? A gente vai promover mudanças se sentindo só feliz? A gente vai conseguir entrar em harmonia com as pessoas que não são felizes o tempo todo? Ou a gente vai excluir essas pessoas e gerenciar grupinhos e, né? Então a gente precisa entender que a gente pode tirar proveito das nossas frustrações, proveito dos nossos momentos tristes e tirar proveito pra gente melhorar. E se isso não é espiritualidade, então não sei o que é, né? E aí, tô dizendo sinceramente, tá? Não tô julgando, eu não sei. Não sei o que é. Não sei como pode ser melhor do que avaliar a sua tristeza, acolher a sua tristeza e aprender com a sua tristeza. Nós vamos falar também quando a gente não trata a positividade, quando a gente trata, a positividade como uma qualidade divina. A positividade não é uma qualidade divina. E eu posso provar de A a B. A, B. A natureza inteira é polarizada. A natureza não é só positiva. A gente não tem só animais herbívoros. A gente não tem só animais carnívoros. A gente tem uma cadeia. E entre essa dança das coisas boas e das coisas que a gente não considera tão boas, dentro dessa dança,
o divino acontece. Então, quando eu digo que a positividade ela chega às pessoas iluminadas ou às pessoas que atingiram esse momento, a gente precisa se perguntar até que ponto essas pessoas estão exercendo essa positividade. Porque muitas vezes eu vejo que essas pessoas que se dizem iluminadas, que estão trazendo essa positividade, elas são apáticas, né? Elas estão dizendo assim, olha, agora que, sei lá, eu fiz uma meditação transcendental e eu quebrei o meu ego. Eu não me sinto mais dentro do ego. Eu percebo que tudo é infinito e cíclico e lindo. Tudo bem, meu amor da minha vida, mas tu tá num plano material, né? Você faz parte desse plano material. Então, se você quebrou o seu ego e percebeu que tudo além do ego é muito bonito, então por que a gente não pega esse ego e dá uma consertada? Por que a gente não pega essa questão transcendental muito maior e traz para o mundo daqui, em vez de ficar dentro desse mundo vivendo um outro mundo? Faz sentido, né? Se a gente está nesse plano material, como essas pessoas dizem, então talvez a gente tenha que trabalhar a nossa espiritualidade aqui, né? E aí queiram entender, com espiritualidade eu não tô falando de religião, tá? Tem muitas religiões e todas elas têm a sua espiritualidade. E aí eu também não tô falando de um tipo específico de religião, então quando eu falo meditação, não estou falando do Zen budismo, por exemplo, eu estou falando da apropriação da meditação por outras espiritualidades e esses perfis que vocês veem aí no Instagram, provavelmente. Geralmente quem segue psicólogo segue também perfis de autoajuda, de espiritualidade, esses aí, né? E não é uma crítica, galera, assim, não é uma crítica. É que eu acho que o ego é muito ardiloso, né? Então quando você diz assim, me iluminei, transcendi o meu ego, mas agora eu só vou pensar aqui no meu bem-estar. Ou vou entrar aqui na minha caixinha de silêncio e permanecer a maior parte do tempo aqui. Isso não é egocêntrico? No mínimo contraditório. Ou eu não entendo, pode ser também, não sei de tudo, talvez eu não entenda. Se você entende, inclusive, quer deixar nos comentários, deixa aí pra gente alavancar essa discussão e tudo mais. Se questionar, não ter certeza de nada, é a melhor coisa que a gente pode fazer quanto ser humano. Eu acho que é por isso que a gente tem uma mente, um cérebro e formas de pensar diferentes. Acho que talvez seja esse o nosso propósito, né? Sempre questionar. Vamos falar também de quando não estamos ou não nos identificamos com grupos socialmente negligenciados. Então, quando você fala assim, ó, nossa, galera, vamos ser positivo, entendeu? Olha só, imagina, os índices de violência não estão aumentando, não. Isso é coisa da televisão, imagina. Você vai perceber que não estão e tal. Bom, onde você vive? Você mora numa comunidade? Você mora num bairro classe média alta? Você mora em, sei lá, Alphaville? Onde você mora? Você é branco? Você é homem? Você é hétero? Porque, gente, se vocês forem parte desses grupos privilegiados, não reproduzam isso, né? Porque foi mais fácil para vocês. Só por isso, assim. E eu já vi pessoas falando coisas horríveis dentro desse contexto. Já ouvi pessoas justificando, dizendo que isso é kármico, que isso é espiritual, como se elas fossem mais, de fato, evoluídas. E isso só mostra o quão essas pessoas não estão evoluindo dentro disso, né? E aí uma outra pergunta é, bom, suponha então que esse sistema de casta moderno que você está falando exista. Então, a partir do momento que você é evoluído, consegue meditar e o dinheiro vem fácil para você, sua prosperidade, seus canais de prosperidade estão abertos, você usa isso só para você? Você não ajuda ninguém? Ah, então fulano tá lá num país que tem guerra, é porque ele foi uma péssima pessoa em outras vidas, ou sei lá, outros momentos, tempos e espaço, e portanto, você deixa ele sofrer? Você deixa ele amargar? Mesmo tendo condições de ajudar, é estranho, né? Então eu acho que a gente precisa entender que isso também é positividade tóxica, né? Então eu tô aqui numa nice, tô vendo uma galera sofrer e tô justificando que isso é coisa de outros tempos e eras. Não, né, gente?
A próxima questão de positividade tóxica, esse vídeo vai ficar enorme, é o quanto nós somos incapazes de tratar o outro com empatia, que cai nesta mesma questão que eu acabei de dizer. Bom, não somos alecrins dourados. Se nós somos privilegiados socialmente, é por causa de todo um contexto sócio-histórico. É nossa obrigação, nosso dever, minimizar os impactos disso, entende? Vamos falar de positividade tóxica quando nós vamos falar de interpretarmos de forma errada a psicologia positiva, que acontece muito, né? Então as pessoas acham que a psicologia positiva é pensar positivo. Não é. Psicologia positiva não é pensar positivo. Psicologia positiva é um ramo da psicologia que olha para pessoas que não estão adoecidas psicologicamente e diz como essas pessoas pensam. E aí trata de remodelar isso, de trazer isso para as outras pessoas que de repente não estão tão na mesma vibe, numa vibe boa, né? Então não, nós não pensamos só positivo na psicologia positiva, isso é um erro, certo? Galera, esse vídeo ficou enorme, isso me fez pensar que talvez fosse melhor fazer uma live sobre isso, então me digam depois se vocês preferem vídeo ou live, vídeos no IGTV ou uma live que eu deixaria salva. E conta pra mim. Conta se você concorda também, ou se você acha que a positividade nunca será tóxica porque ela é positiva. Ou que eu tô exagerando. Ou que eu tô militante. Conta pra mim.